Olá, tudo bem? Estamos no programa Conexão QI, nosso podcast. E quem temos para entrevistar hoje é ninguém mais, ninguém menos que José Carlos Gratz, que dispensa apresentações. José Carlos, tudo bem? Tudo bem. Como é que estão as coisas, a nova vida? Nova vida? A vida agora mudou o governo, mudou tudo, né? Não mudou nada. O governo ele não muda, ele apenas passa daqui para lá, de lá para cá e vai. A história sempre é a mesma, né? Então, o governo já tem o nome, é governo. O que entra e o que sai, para a população, ele tem muito pouca influência, né? Gratz, fala para a gente o seguinte, hoje a gente vai conversar um pouco da trajetória do Gratz executivo, do Gratz empresário, Gratz legislador. Então vamos começar falando como foi seu início aqui no Espírito Santo, o início da sua família aqui. A minha família, eu sou descendente de italianos, né? A gente nasceu lá num lugar que até hoje eu não sei onde é que é. Porque, por incrível que pareça, hoje eu estava vendo a certidão de casamento do meu pai e da minha mãe. Isso aconteceu há mais de 100 anos, 100 e poucos anos, né? Sim. E eu nasci lá em um lugar chamado Cachoeirinha de Barro. Tenho 10 irmãos. 5 foram registrados em Ibiraçu e 5 em Aracruz. E eu fui registrado em Aracruz e, por incrível que pareça, eu só descobri que a minha certidão de nascimento era em Aracruz há uns 30, ou mais ou menos 30 e poucos anos, quando eu tirei minha cidadania italiana, que eu não era registrado em Ibiraçu. Então, esse lugar, chamado Cachoeirinha de Barro, que está pior do que quando eu nasci, em 1948, né? Na verdade, ninguém sabe, né? Eu, quando era deputado, passei por muitos problemas em emancipação de municípios, né? É muito complicado. Na hora que você vai emancipar um município, dá briga até por causa de um córrego de um rio. Sim. Um riozinho de 1 metro de largura, o de lá quer que fica lá. Um dia eu brincando lá em São Roque do Canaã, com o pessoal brigando por causa de um córrego, eu falei, vem cá, se por acaso o pessoal de São Roque queria que ficasse São Roque, o de Santa Teresa queria que ficasse Santa Teresa. Eu falei, vem cá, mas por acaso o rio vai sair daí, né? Então no final você resolve o problema. Mas é um problema tal da emancipação. Depois que eu saí da política, nunca mais se emancipou um município aqui no Espírito Santo. O último fui eu que emancipei, chama-se Governador Lindenberg, né? E também não tem um município que não dá problema. E é uma situação interessante, a emancipação de municípios, que eu sou favorável, e tem gente contra. O cara que não sabe nada, que é um idiota, que é um hipócrita, ele quer botar a culpa em vereador, em mais prefeito. Isso não vai nada, porque a mesma lei que emancipa um município, ela é a mesma lei que unifica. Tem que ter um plebiscito. Então, por exemplo, você pega lá, vamos citar o caso que eu citei agora. Vai lá em Lindenberg, por exemplo. O governador Lindenberg. Ele fica a 71 quilômetros de Colatina. Era um lamaçal, terra pura na cidade. Foi emancipado. O último que foi emancipado em 2000, né? No ano de 2000, tem 23 anos. Vai lá e pergunta a 100% dos moradores de Governador de Lindenberg se eles querem voltar para Colatina. Não querem, entendeu? Então, o cara que é contra, ele é contra, mas ele não sabe dar explicação por que ele é contra. É mais uma coisa de bairrismo, menos de... Não, ele quer botar a culpa, não, porque vai criar uma Câmara de Vereadores, vai ter mais uma despesa, não tem nada. O município tem que ter uma autoridade. Ele tendo um vereador, ele tendo um deputado, ele tendo um prefeito, ele vai correr atrás de levar recursos para lá. Sim. Você vai hoje lá nesses municípios que eu emancipei, são todos de primeira linha, enquanto que antes não fazia nada. Você tem o caso de Aracruz, né?
que é um município dos melhores do Espírito Santo. Mas se você pegar o prefeito, qualquer um deles, ele desvia toda a verba mais para a região metropolitana. Direciona ali. Direciona para a região metropolitana. Então, a parte mais pobre do município fica sempre abandonada. A rural fica descoberta. Não só a rural, comunidades também. Indígena. Lógico, várias comunidades. Tudo. Não, tudo. Aí, se eu não tivesse saído da política, eu ia tentar emancipar, criar o município de Santa Cruz. Seria muito interessante. Entendeu? Que era uma reivindicação lá do passado. Aí alteraram a lei, mas é possível. Hoje você ouve os dois lados. E eu vou te falar uma coisa, eu nunca, nas emancipações que eu participei, foram várias, eu nunca vi nenhum plebiscito com menos de 98% favorável à emancipação. A média é essa, 98%. E fica até facilitado o termo de trabalho em conjunto, como que eles fazem aqueles consórcios, né? Exatamente. Você fica... tem 78 municípios do Espírito Santo. Né? A Itália tem 8.400. E é menor do que daqui a São Paulo. Entendeu? A diferença que há uma briga, porque o vereador recebe um salário, não sei o que lá. Isso aí não representa nada. É dentro da esfera financeira governamental? Nada. Porque você pega um vereador, por exemplo, do interior, o salário dele é R$2.000. Não é mais do que isso. Não muda a vida dele. Não muda. Não muda. Aqui mesmo, agora aumentaram de Vitória. Em Vitória, um vereador estava ganhando R$8.000. Não é absurdo. E ele presta um serviço à comunidade. Entendeu? Tanto dentro da Câmara como fora, né? A classe política, ela é muito criticada, né? Muito criticada. Por quê? Tem um ditado antigo que diz o seguinte: a justiça tem a chave da cadeia, o executivo tem a chave do cofre e o legislativo não tem chave de nada. Então, porrada no deputado, no vereador, é fácil de dar. Em tese, vem a ferir aquele princípio de Montesquieu, né, dos 4 poderes. Exatamente. Executivo, legislativo, judiciário. No caso do antigamente seria o moderador, que seria o rei. Como nós não temos rei, passa a ser a imprensa. Hoje eu considero a imprensa o primeiro poder, não é o quarto, não. Sim. É o primeiro. O segundo poder são os ministérios públicos, federal e estadual. O terceiro poder é o judiciário. O resto são os obedientes. Sim. São os obedientes, entendeu? Não adianta. Você fica... É cansativo você passar... eu sou meio viciado em rede social, todo dia acompanho, porque é o que se vê hoje, né? É o canal de comunicação. É o canal de comunicação. Não existe... Não existe conexão sem a rede social. Eu li uma entrevista É interessante isso. Eu li uma entrevista do editor-chefe do New York Times. Aí ele dizendo que está preparado para encerrar as atividades do jornal impresso. Sim. Né? Como a maioria dos jornais. Quem é que compra um jornal? Não, quase ninguém. O meu mal, sabe qual é? É falar o que eu sei, porque eu sei. Sim. Aí eu falo, o que acontece? Você pega aqui no Espírito Santo, tem o jornal A Tribuna que circula, mas só circula para receber dinheiro do governo com publicações, entendeu? Publicação de outras coisas, de outros órgãos, e nada mais, porque você... É obrigatório, né? Aquela Rapaz, publicação. você não tem venda de jornal, ninguém lê jornal comprado, impresso. Não. Se você leva 10 jornais para uma banca de revista, as bancas de revista já não tem mais revista. Eu já percebi. Não tem. Se você leva 10 jornais, de tarde tem 8 lá. Entendeu? Não, o pessoal nem pega mais. No entanto, de manhã eu
leio todos os jornais na internet. Tá? Qualquer novidade você tem no seu celular. Então, que sentido que tem hoje você imprimir um jornal? Nenhum, né? E foi até cômico a entrevista dele, o editor-chefe do New York Times, hein? Ele disse o seguinte, que estava preparado, que tem certeza de que ele vai, a impressão do New York Times também vai acabar. Aí ele falou assim, mas se depender de mim, a gente vai continuar imprimindo alguns para deixar no museu lá, para daqui 500 anos, alguém vai olhar e falar assim, mas vem cá, esse troço existiu mesmo lá atrás? Né? Porque você tem noção do jeito que nós vivemos hoje, o avanço tecnológico, você tem noção do que poderá acontecer daqui 500 anos? É um negócio assim, absurdo. Eu estava vendo uma entrevista de uma senhora falando sobre a inteligência artificial. O negócio chega a ser quase assustador, para não dizer que é assustador, né? O negócio hoje, ela estava falando que ela pode prever a aparência. Eles estão hoje já trabalhando em cima de prever como que vai ser. O cara nasce hoje, ele já vai dar a imagem da pessoa como vai ser. Sim, hoje você prevê até, inclusive, doenças, né? Entendeu? De repente, Tudo. se você estudar a partir do DNA da pessoa, você estuda a doença, já pode precaver É verdade. a doença. Você viu aquela artista americana que, muito bonita, ela já mandou tirar os 2 seios, porque a mãe tinha câncer, ela falou, ó, possibilidade sua é de 70%. Ela tirou. É melhor quando está certinho. Tirou, entendeu? É. Então, eu acho que hoje a comunicação vai acabar se concatenando a outros meios. É. Você vê, até 10 anos atrás, você não falava em Instagram, em WhatsApp, não tinha celular. Twitter, nada. Nada disso. Eu, quando levei porrada pra caramba, não tinha rede social. Não. Senão, hoje eu tenho milhares de seguidores. Sim. Então, ficou mais fácil. Você quer ver? Eu, por exemplo, eu tenho, no mínimo, tem perto de 20 anos que eu não vejo nenhum canal de televisão convencional. Nenhum, de espécie alguma. Não sei como é que funciona. Eu vejo, vira e mexe, YouTube, Netflix e nada mais. O YouTube se transformou num veículo muito poderoso. Porque nós estamos aqui gravando um podcast. A minha mulher, que também é viciada disso, ela cata gravações do YouTube. Cata. Né? Porque tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Você vai... quando você... Esses dias eu assisti lá uma pessoa gravando, eu não sei quem é, mas um desconhecido para mim, né? Mas é conhecido para alguém. E me interessou a conversa dele. Eu fiquei lá 40 minutos ouvindo o que ele estava falando, porque me interessou o que ele estava conversando. Já tem outras vezes que você vai ver baboseiro demais. Não, esse dia eu falei com esse colega de sala, que era procurador do Estado, ele falou, amigo, toda vez que eu vou viajar para a minha unidade de Belo Horizonte, eu vou para Colentina, eu vou de carro, eu só vou ouvindo podcast, eu vou ouvindo o que me interessa. Que já é a temática, que ele não está afim de ouvir de outra coisa. Ele pega o tema que ele vai. Por exemplo, no nosso podcast, que a proposta é a conexão qualitativa das pessoas que vêm a gerar emprego, vêm a gerar dividendo, vêm a gerar desenvolvimento para a nossa região. O nome é muito inteligente, né? QI, né? O QI, inclusive, o QI tem coeficiente de inteligência. O QI tem uma coisa. Antigamente, no passado, eles mediam o QI. Na média até hoje. Média até hoje. Mas eu vi uma história interessante essa semana. O meu é 2.500. O máximo é 10, mas o meu é 2.500. Eu vi uma história interessante de um professor que falou que ele estava com a aluna, já na 7ª série, e a aluna só tirava 0 em matemática. Ele é professor de matemática. 0, 0, 0, 0. Chamou o professor, o coordenador, isso inclusive está no YouTube, está no Instagram também. Ele falou assim, olha,
eu vou reprovar essa menina, mas ela só tem problema na minha matéria, ela está com 10 em tudo. Ela é melhor aluna em quase em tudo. Como que eu vou fazer? Aí foi da última prova, ele chamou o diretor e falou, vem cá, essa menina vai ter acesso a essa prova? Não, professor, não vai ter nunca. Quanto que ela precisa passar na sua matéria? Ah, precisa de 7. Falou, então eu vou dar 7, vou passar ela, porque é uma coisa injusta, eu não sou Deus para ser juiz de ninguém, para condenar a menina. Pois bem, ele passou a menina não sabe que ele passou, e ele foi acompanhar a menina. Ela tirou o primeiro lugar na Unicamp, em psicologia, que não tem matemática, ou seja, ela era genial para uma coisa, e não era praticamente medíocre em outra matéria, em outra disciplina. Então ele ajudou uma pessoa a ser o primeiro lugar que ela ia ser. E se ele dá 0 nela... Eu faria a mesma coisa. Ela ia tomar 0, ia ficar no pau, e ia ficar infeliz pro resto da vida achando que a culpa era dela. Porque ninguém é perfeito em tudo. Ninguém é bom em tudo. Não, então né? o QI, hoje, o cara é um gênio no network, mas ele é péssimo para escrever uma redação. Às vezes, então, Deus não faz todo mundo perfeito com todas as suas qualidades extremas. Cada um tem uma qualidade melhor do que a outra. Rapaz, eu tenho um filho que ele é expert na área de internet, né? Ele sabe tudo. Estudou na Austrália, então, e tem 40 anos. Então começou muito jovem nessa área. E eu vou te falar uma coisa, ele olha para eu escrevendo, né? Ele olha para mim e fala, pai, mas como é que pode um negócio desse? Porque eu peguei a época da escrita. Ainda mais eu que tenho formação contábil, fui contador, e na época era tudo à mão. Então você teve que fazer datilografia lá no centro da cidade. Não, eu fiz datilografia com 12 anos de idade. Naquela escolinha lá. Olha, máquina Hamilton. Isso. Era uma máquina Hamilton. AST, FG, CCD, LK, JH. E até hoje, no computador, eu olho para minha mulher, ela, com esse dedo aqui, ela vem cá na tecla. Eu não ultrapasso. O ASDFG, eu continuo também no teclado do computador. Você não podia olhar, né? Não olhava. Quando eu fiz a concordata do Toniato Frigorífico, não é para me gabar, é uma verdade. Sim. E quem comandava na época, você conhece os dois, um faleceu, o Rodrigo Martins está vivo. Sim. O velho pai dele, que era Erildo Martins, e Erildo, filho que veio a falecer. O velho falou assim para mim, esse moleque aí que vai datilografar a concordata. Falou para mim, me chamava de moleque. Eu tinha 24 anos, por aí, 25, quando praticamente finalizou já o processo de concordata do Toniato Frigorífico. Não é brincadeira, não. Ele falou assim, mas não é possível, porque naquela época é diferente de hoje. Você datilografou lá, digitalizou, conserta tudo. O próprio computador conserta. Até sim. os erros de vírgula e ponto, né? Sim. Aí, na minha época, não. Passado um tempo, as pessoas não sabem, as pessoas de hoje não sabem. Aí na máquina em cima era preto e embaixo era vermelho, a fitinha. Isso aí. Porque era débito e crédito. O débito, entendi. quando você bate em vermelho, é débito. Em preto, é crédito. E você tinha um livro diário e razão. E as fichas que você datilografava lá. Então, naquela época, isso tem 50 anos por aí, mais de 50, como é que mudou? Você escrevia muito. Então, naturalmente, a letra das pessoas da minha idade são letras legíveis. Mais bonito. Se você ler, se você ver meu filho escrever, você fica com vergonha. Não, o cara é culto, fala 2, 3 idiomas, sabe tudo de bola, mas não sabe escrever. Não, porque não teve aprendeu. A caligrafia. Não. Eu falo com ele, filho, faz um curso de caligrafia. Sim. Você lembra antigamente que vendia nas papelarias até o tamanho da letra que você ia escrever. Que era 3 linhas, mais uma grandona. Exatamente. Eram linhas menores e maiores. Para você. Já tinha então, isso. Hoje não. Os alunos não escrevem mais.
Nem os alunos Eu lá. só tem essas curiosidades que a gente vê, tipo esse negócio da vermelha e preta. Eu não sabia que tem a ver o Black. Por que tem a ver o Black Friday? O que o cara falou é o seguinte: o Black, no extrato, quando está em preto, que para nós nos Estados Unidos, quando está em preto, é que está azul. É lógico. Que está com dinheiro. Quando está ruim, está com Mas tá toda no a vida vermelho. foi assim. Sim. O vermelho, a sua vida em vermelho está ruim. É E deficitário. preto Por isso que na fita da máquina na própria Hamilton, depois surgiu uma máquina chamada... Tá na internet, você vai ver. No Google você vai encontrar. Audit 1513. E eu era o bicho. Eu implantei o sistema de audit na Chocolates Garoto em 1970. Na Chocolates Garoto, tá? E eu tinha, assim, emprego para mim era à vontade. Porque eu era bom no troço. E a audit já era diferente. Ela tinha 2 fichas, com 2 teclados. Um em preto e um em vermelho. Com 2, a Audit 1000, que chama Audit 1513. Era o início da era da internet, né? Mas era muito incrível como que eu trabalhei, você conheceu, com Edinho Bourguignon, lembra dele? Sim, sim. Eu trabalhei no escritório dele, ele que pegou o serviço, Euclides Conago, eram uns escritórios famosos de contabilidade que tinha aqui, e era tudo na mão, livro razão, livro diário, tinha que escrever tudo, e bonitinho, acabou. Aí não tem como. Hoje não, você vai lá no computador. Com a inteligência artificial, inclusive, eles escrevem o livro para você. Você dá o tema e ele escreve o livro. Tudo. Coloca roupa na pessoa, tira a roupa. Impressionante, viu? O negócio Eu acho que isso vem para revolucionar bastante, principalmente o mercado, a esfera empresarial de conexão entre pessoas, né? Isso às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Mas fala um pouquinho da sua atividade profissional. Como é que você começou a entrar na atividade empresarial no Espírito Santo? Eu fiz de tudo na minha vida. O cara que começa com 12 anos de idade, tudo fez um pouco, né? Aí depois eu me formei em contabilidade em 67 e fui trabalhar de contador até 75, quando o Toniato fechou. Aí eu entrei no ramo de jogo de bicho. Virei banqueiro de jogo de bicho. Como que eu virei? Isso, não conta para nós de onde você tirou isso. Na verdade, eu sempre gostei de jogo. Sim. Eu jogo tudo, até Pedra em Santo. Tá? Eu tinha uma turma de patrícios, os libaneses, que jogava no Clube Vitória, lá no Parque Moscoso. Sim. E eu tomava conta do jogo para o clube. Eles brigaram. Seu Carone, o velho Najib Carone, sim, pai dos meninos aí, dos Carone novos, ele perguntou se eu não queria tomar conta do jogo no libanês e que ele ia dar para mim o jogo. Rapaz, mas eu ganhei, foi um dinheiro bom ali. Aí ele me deu o jogo no libanês e jogava um cara lá que tinha uma banca de bicho aqui em Vila Velha. E eu morava em Vila Velha, eu morei 28 anos aqui em Vila Velha. Aí eu comprei a banca dele e, pelo meu jeito de ser, eu virei logo o porta-voz. Depois eu consegui, pela minha experiência, talvez até contábil, eu consegui criar um grupo chamado 10 de Ouro para baratear o custo de bancar. Nós criamos uma banca chamada 10 de Ouro. E fui tocando. O meu azar foi só um. Eu tinha um cassino lá no Hotel Porto do Sol. Camata era o governador, meu amigo, permitiu. Entendeu? Aí eu trazia de 15 em 15 dias um avião fretado com 100 e tantos parceiros de fora do Brasil. Eu era sócio, está até passando um programa agora do Capitão Guimarães, Castor de Andrade, Anísio Abraão, que está vivo, e o Sr. Antônio Tucum, que faleceu. E o Castor faleceu também. Aí o Max Mauro, ganhou para governador, teve uma briga com o Gerson Camata e caiu em cima de mim.
a porrada sempre cai do lado mais fraco, porque Camato fez um discurso dizendo que ele foi eleito com o dinheiro do jogo do bicho. Não era bem assim, né? Não, era bem assim, sim. Eu dei a ele, o irmão dele, Saturnino Mauro, está aí vivo. Se ele estiver assistindo o programa, como é que ele vai desmentir? Sim. Eu dei a ele uma ajuda substancial na época, entendeu? Tanto é que foi em 3 parcelas. Né? Naquela época foi até a eleição 3 meses. E no final ele mandou fechar o jogo. Eu fui lá no palácio, chutei a porta dele lá. Me prenderam 1 semana. Eu chutei a porta do gabinete do Saturnino. E falei, quando eu dei dinheiro para vocês sabiam que meu ramo era jogo de bicho, não era empreiteiro. Aí já viu, né? Nisso, eu fiquei 1 semana preso, saí e falei, vou aproveitar essa propaganda que fizeram de mim, vou entrar na política. Pô, peguei, vendi tudo, porque eu não podia ser, eu me elegi, Sim. um dos mais votados, e o que aconteceu? Eu não poderia ser deputado parlamentar e contraventor. Sim. Eu peguei e vendi tudo. Foi o maior erro da minha vida. E o único que eu me arrependo. Eu já falei isso em vários programas de televisão. A frase é sempre, o erro que eu cometi na minha vida foi esse. Largar um negócio bom para entrar num negócio podre. Você acha que se você não tivesse optado por seguir o direcionamento parlamentar, você estaria no jogo do bicho ainda? Lógico. Lógico, pai. Eu tinha 4 bancas fortíssimas. Entendeu? E eu com certeza estaria comandando tudo. E para você ter uma ideia, falando de jogo, o Bolsonaro aprovou a legalização do jogo. Aprovou tem mais de 2 anos que ele aprovou. É lei. Ele aprovou jogo de bicho, bingo, caça-níquel, aprovou tudo. Mas aprovar é diferente de regulamentar. Sim. Você tem que regulamentar a lei, está lá parada. Aí o cara vai lá, o promotor vai lá, porque o sujeito comprou um carro e é banqueiro de bicho, prende o cara, tem uns amigos meus que prenderam aí. Pô, na minha época era só contravenção. Agora, o promotor vai lá, ele bota 200 artigos. Todo mundo sabe que a pessoa é do bem, que a pessoa é o empresário do ramo de jogo. Mas lá ele vai e escreve lá, formação de quadrilha, organização criminosa, contravenção penal e tanta coisa que... Junta um monte de coisa junto. Aí prende a pessoa, para que isso? Você... Por que não legaliza? A hipocrisia. Isso aqui, hipócrita, para mim, é pior do que assaltante de banco. Eu também não gosto. Não gosto de hipócrita. Não. Porque, rapaz, se o jogo está aí, a Caixa Econômica é dona do Brasil, ela tem 15 tipos de jogos diferentes. É raspadinha. Tu esquece, rapaz. Um monte. É jogo que não acaba Eu mais. lembro que eu era pequeno quando lançaram a raspadinha. Entendeu? Agora, então o particular não pode. É que agora está tendo essa nova modalidade que eles já estão querendo bater neles. O tal do beat, né? Bet. Né? Que Não, isso aí é legal, né? Tem 2 jogos que Mas eles já não estão podem... crucificando os caras. Vão tacar logo 30% de imposto nele. Eles não têm noção. Quando você vai fazer alguma coisa e que não sabe, se eu vou fazer uma coisa qualquer e eu não sei não sou poeta, então não sei redigir uma poesia, né? Mas quem sabe se eu conversar com um cara top, mesmo um poeta, eu consigo até fazer uma poesia. Sim, Então, se eu não sei fazer, eu tenho que perguntar. Esses meninos que ficam lá em Brasília, e mais os contra, eles não têm noção de nada. Você, para poder aprovar um negócio desse, você tem que, na hora de regulamentar, chamar Zé Carlos grátis. Eu falo assim, faz assim, assim, assim. Que eu fiz e dá certo. Assim eu já fiz, não deu certo. Então não faz assim. Você não pode estabelecer uma regra que não vai existir.
Você não pode dizer assim, eu vou inexequível, cobrar, né? Que não dá para cumprir. Vou cobrar 30% é um idiota quem fala. Falaram isso, 30% É isso que eu ouvi do falar jogo também. do bicho. Aí pergunta a você. O telespectador vai me entender rapidinho, porque é questão de matemática. O jogo do bicho é o jogo mais fácil do mundo de ganhar. Por quê? São 100 dezenas. Se você jogar numa dezena, o banqueiro paga 60 por 1. Então ele já está no prejuízo. Você tem 60% e ele tem 40%. Sim. São 1.000 centenas. O banqueiro paga 600 por 1. O único que ele leva vantagem é na milhar, que são 10 mil, e ele paga 4 por 1. Tá? Se você, olha só, numa centena, eu joguei uma centena. Tá? Então, eu recebo 600 reais se eu acertar, em R$1. Com mais 20% que o banqueiro paga para o cambista, passa para 720. Se eu botar mais 30% de imposto, vai bancar de... Acabou, já passou de 1.000. Aí não fecha. Não fecha a conta. Você está adianta. entendendo? Então, eles não têm nem noção e não há interesse. Se você legalizar hoje... Rapaz, o Brasil é o único país de mentira. Tá? Eu passei um ano na Itália, ficava olhando lá, cidadezinha de 3 mil habitantes, tem... Tudo quanto é lugar tem um bingozinho, tem uma lojinha de caça-níquel. Mesmo porque as pessoas de idade são quem mais gostam. Quando fecharam meu bingo, foi feita uma entrevista, uma pesquisa de que as pessoas idosas preferem ir lá ficar de 4 às 7 da noite jogando, mesmo que perca 2 mil por mês. Bate papo, se diverte, vai tomar um café, come por lá. Segurança total. Né? E não gasta com médico. Aquele tipo de lazer, de divertimento, de entretenimento, faz com que a mente dela funcione. Sim. Aí fica lá, vou tirar 2 mil por mês para me Entendeu? Acabou. Não vai morrer. Agora aqui no Brasil é crime. O bingo é crime. Isso é uma piada. Você acha que tem perspectiva disso ser regularizado e regulamentado no Brasil? Olha, regulamentado, porque regularizado já está. Sim. Foi aprovada a lei em 2021. Entendeu? Agora, a regulamentação está lá na Secretaria da Fazenda, no Ministério da Fazenda, para fazer a regulamentação, e precisa de gente. Eles têm que ouvir quem é do ramo. Não adianta você querer... vai ser assim como? Porque se for assim, do jeito que eles querem, o banqueiro de bicho tem mais credibilidade do que o governo, rapaz. Conta para nós o seguinte, como é que foi a história, de onde surgiu o jogo de bicho, como é que isso foi concatenar e vir para o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo não, o Brasil todo. Sim, não, né? No começo. A história verdadeira mesmo, a história ela se torna verdadeira a partir do momento que começam a falar e pegou. Cada um tem sua maneira. Tem coisas que, eu costumo dizer, daqui a 500 anos, o Hitler, que é o maior assassino do momento, o Hitler pode ser um dos grandes homens. Eles vão mudando a história. Depende de quem conta, né? Não, depende do que está escrito. Sim. Você só lê, e você só aprende o que está escrito. E aquilo que você aprende, você passa para frente, porque você leu. Sim. Entendeu? Você lê, eu estou lendo um livro agora, Os 100 Maiores Tiranos da Terra. Pô, tem muita gente pior que Hitler. É um da capa preta? Eu acho que eu li isso. A capa preta. Tem de Amin Dada, Pol Pot. Tem todo mundo. Tem todo mundo. Os bandidos estão todos lá. Né? Vem desde Menes, o primeiro é um faraó. E vem embora. Né? Então, o que acontece? O jogo de bicho foi lançado da seguinte forma. O Barão de Drummond, ele que comandava lá
a Quinta da Boa Vista lá, meu nome, Cassino? Não, lá na Quinta da Boa Vista, no Rio, Sim. onde ficam os animais lá? Ah, sim, o zoológico. Zoológico, daqui da Boa Vista. Aí, dizem que ele estava sem dinheiro e começou a sortear. Né? Pegava lá um monte de bicho e sorteava alguma coisa, o cara comprava mão no saco e tirava um bicho. E daí foi evoluindo e o bicho hoje tem mais ou menos uns 140 anos por aí de existência e nunca vai acabar, porque é um jogo popular, entendeu? Da dona de casa para frente, eu jogo no bicho toda semana, entendeu? A minha mulher também. E ganha, né? Não, eu já ganhei várias vezes. Eu já acertei até 2 milhares, lembro as duas. Uma foi 2.714 e a outra 2.635. 2 bichos que eu não gosto. Um é cobra e outro é borboleta, que é bicho ruim pro banqueiro. Que tem isso também. Tem. Bom pro banqueiro é urso. Se der cachorro, quebra o banqueiro. Entendi. Porque é o famoso bicho caseiro que eles chamam. Entendi. E o que faz a banca de bicho é que você chega lá e joga R$1. Entendeu? Joga R$1, não tem... Como que você acha, Zé Carlos Gratz, empresário, que poderia o nosso jogo de bicho atual no Brasil via somar no desenvolvimento da região, por exemplo, do Espírito Santo? Somar em termos de imposto, em termos de tributo, em termos de geração de emprego? O emprego ele já gera. Sim. Né? Todo cambista, por exemplo, lá perto de casa, você sabe onde eu moro, sim, tem uma banca de revista, na esquina ali. A única coisa que não tem lá é banca de revista. A outra, à direita, na Japô Prevô, tem o japonês. Que tem banca de revista. Você pensa, banca de revista. Pergunta de que eles vivem. Os dois são cambistas de bicho. Sim. Né? Eles vivem do jogo do bicho. Esses são os 2 melhores pontos de Vitória. Vende ali, por dia, no mínimo, ele vende ali uns R$3.000 por dia. Entendeu? Muito mais do que ele vende de então, revista. Que revista? Tem nenhuma revista lá. Nenhuma, acabou totalmente. Ele agora na frente, abriu um negócio de chopp, coisa e tal. Sim, sim. Mas não tem nada de revista, nenhuma. Agora, a banca de bicho está lá. Então, se ele vender 3.000 por dia, no mínimo ele vende isso, eu estou deduzindo, né? Ele ganha R$600 por dia. Então, ele ganha 18.000 por dia, que abre todo dia. E agora, parece que na minha época só tinha dois jogos, que era para todos e noite. Hoje parece que tem de manhã, de tarde, de noite, domingo. Eu não sei, porque eu saí do ramo, né? Mas como que faria isso? Regulamentando com decência. Você, por acaso, acha que o cara é contraventor porque quer? Não. Não, dê condição de trabalhar honestamente, que ele vai trabalhar. Agora, se o governo quiser achar que ele vai dominar a situação, o cara continua bancando o bicho clandestinamente. Por quê? Se você perguntar vamos lá em Colatina, o banqueiro de lá, ele faleceu, foi até meu sócio, de família importante, autoridades no Estado. Vai lá e pergunta em quem que o jogador acredita. Bota o governo e o banqueiro lá, ele prefere jogar o jogo do banqueiro de lá. Que segundo consta... Não tem erro, não tem safadeza. Ele recebe, né? Entendeu? Então, o que tem que fazer é o seguinte, hoje deve ter no Brasil mais de 300.000 empregos só no jogo do bicho, sem carteira assinada. Quando a atividade é uma atividade não regulamentada, não dá nem direito para o empregado. Não. Ele não tem direito a nada. A nada. Mandou, ao ir embora, ele tem que tomar um tapinha nas costas e ir embora. Então, o que poderia fazer? A comissão é 20%, reduz um pouco a comissão,
do, do, do cambista, Sim. entendeu? Entra num acordo, ele vai ter uma garantia e arranja uma forma de cobrar um tributo. Porra, hoje tudo é online, ela vai receber Não, aqui. não tem isso. Não tem como. Desconta na hora, não tem como você negar. Sabe como é que é jogo de bicho hoje, não? Antigamente você escrevia uma pulha, agora é no computador, agora é aquela maquininha, igual Tipo de cartão. cartão de crédito. É mesmo? Você dá ali, bateu, já vai para a banca. Já tira o recibinho. Na hora, você recebe o que é o tal da urna eletrônica. Você joga no bicho, recebe lá o que você jogou. Agora, na urna eletrônica, não pode imprimir um pedaço de papel para que você votou? Que antes tinha, né? Antes tinha. Mas, rapaz, você joga no bicho ali, o que você jogou já está lá na banca na mesma hora. E facilitou para o banqueiro, porque antigamente você tinha que mandar por telefone até 1 hora antes para descarregar, porque o banqueiro não banca R$ 200 de milhar. Ele tem que mandar para fora, para o Rio, para São Paulo, e vai dividindo, né? Então, hoje não, porque é online, tudo online. Então não tem como o governo não legalizar. Mas, por outro lado, deve ter alguma máfia lá dentro que diz que é contra. Que mal que faz. Se fosse um negócio novo, mas tem 150 anos. Agora vamos partir para falar do Zé Carlos, executivo empresário. Como você vê a atual conjuntura política do Espírito Santo hoje? Você acha que você tem alguma perspectiva de ensaiar o seu retorno ao universo político do Espírito Santo ou aqui está no universo nacional? Não, nacional, bom, pode ser, né? Eu tive um problema político muito sério devido à minha maneira de ser, né? Eu bati de frente porque, como eu já nasci, eu nasci no dia 13 de maio de 1948. Por que é uma data importante? Que é 13 de maio é o dia da abolição da escravatura. Sim. Foi nesse dia que eu nasci. Então, eu não gosto de dependência. Eu sempre fui muito independente em tudo. Eu fui presidente da Assembleia 3 vezes nesse estado, né? Das 3 vezes, seria a 4ª se eu não tivesse sido roubado. Quando eu digo roubado, é porque eu fui roubado. Meu mandato foi roubado, né? Naquela época, eu tive uma votação tranquila, fui o 4º mais votado e ajudei 20 deputados a se reelegerem. Então, eu já era novamente o presidente da Assembleia. Eu ia ser reeleito presidente da Assembleia. O Paulo Artug se elegeu governador, nós dois não emendamos bigode. Nós não somos adversários, nós somos inimigos. É diferente de adversário. Adversário compõe, acerta na frente. Eu acho que o único inimigo que eu tenho nesse estado é Paulo Artug, pelo que ele fez a mim, né? Então, ele deu uma entrevista para a Gazeta e disse o seguinte, que ele ia cuidar da presidência da Assembleia. Entendeu? Ele, como governador eleito, ele queria fazer o presidente da Assembleia. Eu revidei e falei o seguinte, enquanto eu for deputado e presidente da Assembleia, nenhum outro poder interfere aqui no Legislativo. Eu já tinha os votos para minha reeleição a presidente, entendeu? Aí peguei minha família, fui passar uns 4 dias em Buenos Aires. Na TV Globo lá apareceu que eles se juntaram aqui e caçaram meu mandato. O presidente do TRE, que era comparsa do Paulo Artug, era o Adalto Dias Tristão, o desembargador Adalto Dias Tristão. Eu gosto de citar nome, que de repente ele pode me processar, aí eu vou falar na cara dele lá na justiça. Entendeu? O que acontece? Roubaram o meu mandato e 20 dias depois me prenderam. Fiquei 20 dias
preso na Polícia Federal. E eu quero saber o crime federal que eu cometi. Desapareceu tudo, sem eu nunca perguntaram meu nome até hoje. E isso foi umas 4, 5 vezes. Então, o que acontece? Eles passaram a inventar um monte de mentira. A grande mídia, que hoje é pequena, né? Que não vale nada. Eu soube esses dias que botaram meu nome na televisão, revivendo um negócio de 23 anos atrás, e eu não sabia. Fiquei sabendo porque um amigo meu falou, rapaz, botaram seu nome na televisão outra vez. Eu falei, pô, estou preocupado muito com isso. Eles se esquecem de uma coisa. Quando o cara chega na minha idade, passar pelo que eu já passei, falar de mim, vai falar o quê? Como se eu fosse um desconhecido. Todo mundo me conhece. A única coisa que, se eu for candidato a qualquer cargo, eu sou barra pesada. Primeiro, sei lidar com o povo, sou do povo, nunca perdi um mandato. Disputar comigo não é bonito. Ir para um debate piora mais ainda, que eu, modéstia à parte, desculpe a minha humildade, eu sou preparado. Você está entendendo? Então, se eu vou disputar uma eleição ou não, eu estou pensando, tá? Porque se for perguntar para minha mulher, ela não quer. Meus 2 filhos também não querem. Eu estou na minha dúvida. No final, quem vai decidir sou eu. Sim. Né? Tá mais para eu ser candidato do que não ser. Mas não sei se também vale a pena. Dessa área agora, para falar de uma coisa mais leve, você está falando dos debates, que você está preparado. A gente já viu cada coisa em debate, né? Acho que dessa parte de debate, o que você já viu assim, de mais engraçado na sua vida? Eu já vi cada coisa. Os debates que... Porque, veja bem, um debate, ele tem 2 coisas. Ou ele parte para a baixaria... O enfrentamento deselegante, né? Deselegante. E eu também sei fazer isso. Uhum. Porque eu jogo o jogo que está jogando. Que está sendo jogado, pô. Eu não sou Bolsonaro que falar tem que ser dentro das 4 linhas, não. Não. Pode ser fora da linha, pode ser do jeito que for, no mangue, na lama. Eu jogo qualquer tipo de jogo, de acordo com a pessoa. Me trate bem, que você é a pessoa mais educada do mundo. Não me trate mal, não, porque você é deselegante, mal criado. Rapaz, eu cheguei para um cara há pouco tempo agora, falei na cara dele, você não tem moral. Você é um cara sem dignidade, sem honra, na cara dele. Entendeu? Aí, tudo que você podia imaginar que alguém pode falar pro outro... Cobras e lagartos. Aí eu falei assim, o cara vai plantar a mão na minha cara aqui, e ele é mais novo que eu. Vai ficar ruim, né? Aí eu falei, ele vai plantar a mão na minha cara, eu vou plantar a mão na cara dele, e a turma separa, que estava assim de gente. Vai ferver. Você sabe o que o cara falou para mim? Você sabe que você está certo, eu sou tudo isso e muito mais. Ainda sou cara de pau, ele falou. É mesmo? Então tem gente desse tipo, rapaz. Já eu não, eu faço de tudo pro camarada. Não, eu nunca na minha vida ouvi uma ofensa pessoal. Nunca, porque eu também nunca ofendi ninguém. Eu tenho minhas desavenças políticas, né? Como tem aqui em Vila Velha. Porque o negócio do meu mandato foi um roubo nojento, descarado. O Max Filho fez uma denúncia, ele era deputado comigo, votou a favor da lei, de uma doação que a gente conseguiu da CST, calçamos 100 e poucas ruas aqui em Cobilândia. Aí o cara falou que eu cometi crime. Eu não fiz nada, o dinheiro não era público, eu não fui lá. A Gazeta botou uma página de jornal dizendo que eu inaugurei obra. Pô, quer dizer que eu sou presidente da Assembleia 3 vezes, eu não vou conhecer a lei? Entendeu? Rapaz, não passei nem na porta, mas o poder, a caneta, é pior do que uma bomba atômica. Eles fizeram tudo ilegalmente e valeu. Entendeu? E valeu. Então, esse tipo que na malandragem se chama de croca, Sim. É a croca. Eles armaram e ganharam. Mas não penso que eu engoli, não. O azar deles foi um só. Isso já tem 22 anos, né? Eu nunca tive uma gripe. A maioria prescreveu.
Não, prescreveu tudo. Né? Prescreveu tudo. E prescreve, quando eu completei 70 anos, todos os processos penais prescreveram porque eu sou acusado de quê? Peculato. Só peculato. Eles arrumaram um artigo lá, peculato. Aí você vai olhar qual é a denúncia. É uma associação de moradores de R$ 3.000, uma diária de R$ 200. Só isso que tem. O que a Assembleia tem? E nada disso passava por mim. Entendeu? Mas não adianta. Eu não sou de ficar lamentando. Não nada não, mudou nada não. Eu continuo do mesmo jeito. Agora conte para nós como é o Grátis, cidadão, Grátis, pai de família. Qual as coisas que você gosta de fazer, que você curte fazer? Eu gosto de cozinhar em primeiro lugar. Eu costumo dizer, eu sou o primeiro e o segundo colocado. O terceiro é Jonas ali. Aí, eu vivo uma vida assim, muito de família, né? Eu tenho um casal de filhos, convivo com a mesma mulher há 52 anos, quase 53, né? Ficaria com ela até uns 1000 anos, se fosse possível. Não sei se a estátua faz para ela ou para você. Então, eu sou um homem de família. Aliás, todos os meus irmãos, nós somos família. Tenho uma vida assim, muito legal com meus filhos. A gente curte a vida. Quando a gente viaja junto. Isso agora estou com um neto novo. Está curtindo o Natal. Não tem nada igual. Então, eu sou um homem totalmente família. Eu não consigo imaginar que uma pessoa viva sem ter uma harmonia familiar, entendeu? E como você vê agora, nesse ano que praticamente já acabou, né? Acabou. Iniciando 2024, que vai ser um ano eleitoral. O que você acha que isso tem de benéfico já para o Espírito Santo? Você acha que nós podemos vislumbrar, principalmente com essas EPE que vai vir aí em Aracruz? O que você vê que pode mudar no Espírito Santo e Olha, eu costurar? Vou ser franco para você. Primeiro que a gente não sai da política, né? Não consegue sair. Sim. O ser humano é um político natural. Eu, você, todo mundo que está aqui dentro. Aqui, por exemplo, na Grande Vitória, eu não vejo oposição para derrotar os prefeitos da Grande Vitória. Para mim, Arnaldinho não tem opositor, Euclério Sampaio não tem opositor, o Pasolini não tem e Vidigal não tem. Não se fabrica uma liderança em 24 horas. Todos são antigos. Entendeu? Vidigal também tem muito tempo. Então, mas não tem ninguém, porque o Aldir morreu. Com essa candidatura mentirosa dele para o governo, Sim. deu em nada. Ele é um pré-candidato lá. Mas há nada, ninguém tira o mandato de Vidigal, entendeu? E eu fui deputado com o Vidigal, ele está fazendo um bom trabalho na Serra. Euclério está fazendo um belo trabalho em Cariacica, que é Ele tem muito bem mesmo. É o município mais difícil de ser administrado, porque ele é grande e pobre. Sim. Entendeu? O Arnaldinho está trabalhando muito bem aqui em Vila Velha. E o mais difícil é Vitória, que Vitória não tem classe C. É muito pouco. Classe B, classe A, classe B e um B menos favorecido. Mas você não vê... E que cobra muito dele, né? Cobra muito e está trabalhando muito. Sim. Entendeu? O Pasolini, ele investiu mais do que qualquer outro prefeito em Vitória. Porque outros prefeitos tiveram verba federal. Ele não, ele botou dinheiro da prefeitura. Então eu não vejo nenhum tipo de disputa na Grande Vitória. Guarapari tem uma briguinha lá, nos amigos. O Edson não pode ser mais candidato. Tem então, o que vai Zé acontecer? Preto lá também, que vai ser candidato. Zé Preto quer ser. É ruim para ele, porque ele é deputado. Sim. Se ele for candidato e o adversário dele, que é o Dantas, começar a falar, olha, Guarapari vai ficar sem um deputado, uma cidade que nem Guarapari não pode ter sem uma representação na Assembleia. Sim, tá? sim. Isso acaba pegando. O cara ganhou outro para deputado, já quer ser prefeito? Espera mais para frente. Tá? Amadurecer mais, né? Exatamente. Não, é porque ele foi eleito deputado.
são uma das coisas que eu combato. Eu poderia ter sido candidato a prefeito quantas vezes? Não fui. Entendeu? Não fui. Eu tinha um projeto para o Senado. Me cortaram por isso. Então, o que vai acontecer aqui? Ricardo Ferraço vai assumir o governo. Né? Dificilmente, Ricardo não é bom de voto, não. Nós fomos deputados juntos. Ele não é bom de voto. Mas ele não tendo adversário, porque voto majoritário, eleição majoritária, não é voto, é esquema. Entendeu? Ele é esquema. Ele vai eliminar. O Renato sai do governo. É costurar direito. Daqui 4 meses ele tem que sair do governo. Aí Ricardo assume o governo. Então ele vai ser o governador. Que Renato vai sair para o Senado. Sim. Certo? Então o que acontece? Ricardo vai ser candidato à reeleição. Quem é que apareceu até agora para falar assim, eu vou ser candidato a governador? Não tem. Então ele está pegando uma carne seca já com a abóbora pronta. Mole, não tem adversário. Né? Eu acho que Casagrande é um bom governador. Ele tem trabalhado bastante, entendeu? Tem feito um bom governo. Bom governo. Tem feito um bom governo. Bom governo. E eu não vejo, assim, dificuldade para ele se eleger senador. Até porque os 2 senadores que estão aí, eles desanimaram. E desanimar, rapaz, não é possível. O Brasil, o Espírito Santo é muito infeliz com relação ao Senado. Nunca parece assim Você vê que quem tem que trazer verba grande, não de verba grande, é o cara trazer 10 mil para um prefeito para poder se reeleger, não. Desde 89, que eu ouço que eles estão programando outra ponte. Não tem. Tem que ser mais atuante, né? Não tem, aí só tem uma maneira, o Estado não tem recurso para isso. Sim. Então tem que arrumar gente forte para trazer recursos de lá para cá. O Espírito Santo, principalmente os municípios satélites, né, que são aqui, que a gente chama de Grande Vitória, eles têm que fazer uma conexão melhor para poder gerar dividendos e começar a gerar emprego. Eu aprovei uma lei que estava parada há 25 anos na gaveta. Eu aprovei uma lei, eu não sei se eu era deputado, criando a região metropolitana. Aprovamos lá. Ela é dessa grossura assim. Se me perguntar o que tem ali, é uma bíblia, a lei. Essa lei foi aprovada, mas eu vou simplificar a Bíblia. Tá? A lei diz o seguinte, que seria para integrar os serviços essenciais da região metropolitana, principalmente na área de segurança, saúde, né? Transporte público. O transporte até que integrou. O resto não. Então, o que acontece? Você vira e mexe, vê uma confusão danada do município. E esses dias eu publiquei lá na minha página, falei, cá, será que esses caras não conhecem a lei que criou a região metropolitana, não? Não adianta o prefeito de Vila Velha ficar criando problema com o prefeito de Vitória, por exemplo, por causa de bobagem. Eles têm que fazer uma integração. O que você falou aí, ele não é feito. Eu vejo isso muito, principalmente na área da saúde. Porque o cara ele tem um limite imaginário, né? Um vai até aqui, tipo assim, daqui ele é obrigado pela regulamentação do SUS, né? Pela lei que rege o nosso país, que é quando a saúde é porta aberta, todo mundo tem que ser atendido. Então, quando chega aqui, o cara paga e pega os pacientes e joga para o município de lá que não recebe a verba. Aí ele estraga todo o sistema da Grande Vitória, porque ele desequilibra. Entendeu? Que hoje é o grande temor dos gestores municipais. Mas você quer ver? São curiosidades que está nessa lei, quando você fala integração dos serviços essenciais. Não sei se você lembra a confusão que deu, que o cara, por exemplo, me traz de táxi aqui em Vila Velha. Ele não pode pegar outro. Eu lembro disso. Uma confusão.
No aeroporto dava briga. Você lembra? Deus me livre se um camarada que não tinha placa lá, É isso aí. pegasse outro. Eu lembro disso. Rapaz, que tipo de briga idiota é essa? É isso aí. Ah, eu sou taxista, mas se eu levar uma pessoa em Vila Velha, eu não posso pegar outro passageiro lá, não. Eu tenho que voltar vazio. Não existe Não isso. cabe na cabeça dele, num jumento um negócio desse. É. Mas é por isso que os prefeitos eles têm que se entrosar mais, não é só pensar em política, né? E é assim que é, por isso que eu digo, entra governo, sai governo, porque administrar Vitória, por exemplo, meu amigo, é tomar um uísque 36 anos. Não tem nada, é uma ilha com 82 quilômetros quadrados, a metade é morro e mangue, e o resto já está pronto. O desafio para todo governante hoje no Brasil é você dar um passo atrás, menos na vaidade, dar um passo à frente mais na conexão para integralizar. Porque senão fica cada um cuidando do quintal da sua casa e deixando o vizinho morrer. Não sabendo que do vizinho, quando morre, ele vem para cá. Né? Olha, nesse quesito aí, que merece ser reeleito, eu encaixo o Euclério. O Euclério ele tem feito um trabalho assim, diferenciado lá em Cariacica. Entendeu? Ele chega 6 horas da manhã na prefeitura. Não, isso eu sei que eu já tive lá, ele chega mesmo. Ele chega E não manhã, gosta de atraso, não. E ele roda aqui, roda lá, porque a gente percebe, eu encontrei com ele há pouco tempo, eu tenho que bater papo, eu falei, você é doido, rapaz? Com esse Euclério, desde que ele era polícia, né? Falei, você é doido? Ele falou, ele ainda faz um culto lá de manhã, não sei o que lá. Aí ele falou, mas rapaz, eu peguei um município complicado. E ele se adaptou a isso. Sim. Então, ele, junto com o Arnaldinho, eles têm uma afinidade muito grande. Ele e a Arnaldinho aqui em Vila Velha. Então, ele me disse que o projeto deles, futuro, é governo. Entendeu? Eu acho o Arnaldinho muito esperto, entendeu? Fui muito amigo do pai dele, Eu acho o Arnaldinho esperto. E essa nova leva aí, tem gente boa, né? É político já antigo. Por isso que eu fico pensando, será que vale a pena entrar nesse troço? Eu já estou com uma carga pesada nas costas, né? Zé Carlos, quando eu sair daqui, vou levar esse microfone aqui. Esse eu gostei do microfone. Dourado, né? Olha que eu já dei, foi entrevista da minha vida. Levar do Raul Gil. Agora bonito dessa, vai. Deixa eu te falar. Fala pra gente o seguinte, o que você está achando dessa proposta nossa de um podcast direcionado para uma qualidade na conexão das pessoas mais antenadas, mais linha de frente, chamados players do nosso estado. Exatamente, você falou dos players. Rapaz, eu acho o seguinte, para começar, você falou a palavra qualidade, né? O nome dele, QI. Então você não pode trazer aqui uma pessoa que não seja dotada de um certo nível elevado no seu QI, né? Então, eu quero que isso tudo dê muito certo, né? Eu tenho certeza que vai dar. Você é um homem que nasceu para vencer, né? Está com a equipe aí top, né? Eu acho que esse é o futuro, porque as pessoas saem catando o que fazer. Aí você entra para assistir um programa aqui, esse eu não gosto, mas outro gosta. Eu não ouço fulano, mas eu fico... Esses dias, 2 vezes que eu vejo, esses dias eu fiquei vendo a vida do Chiquinho Scarpa. De uma figuraça. É um figuraço. E ele é descarado mesmo, entendeu? Ele é descarado. Ele falou da vida dele e falou assim, não pense... Tem muita gente que falou que eu estou pobre, eu estou muito rico, sou muito rico. Porque ele botou a casa dele à venda por 70 milhões, né? Ele falou assim, eu não estou vendendo porque eu preciso de dinheiro, não. Eu estou vendendo porque eu sou sozinho, não posso morar numa mansão dessa. Foi por isso. Então, você acaba se interessando pelo personagem que está lá, qual é o tipo de conversa. Então, o seu programa aqui é um podcast que com certeza vai dar certo, principalmente porque você escolheu um bom nome
E com certeza você vai trazer pessoas inteligentes. Né? Não faz sentido você abordar assuntos que não prendam o telespectador. O que prende o telespectador é quem está sendo entrevistado ou quem está sendo está num debate. Por isso que eu costumo dizer, se eu for para um debate, porque eu nasci polêmico, né? Se eu for para um debate e divulgou, vai ser audiência total. Agora nós vamos presentear nosso convidado. Pode trazer. Traz aqui. Com a caricatura feita especialmente para ele, ó. Rapaz, mas que habilidade, hein? Parabéns aí para... É Tom? Parabéns, vou mostrar aqui, ó. Ainda ganhei uma caricatura, vou colocar num quadro, né? Vou colocar num quadro e muito obrigado. Dá para você autografar, não? Vai autografar. Tá muito bonito. E será que eu sou feio assim mesmo? Eita, eu tô até mais bonito aí, já tiraram uns anos de idade meu aí. Não, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Idade não pega a gente, não. Falta muito tempo ainda. Nós estamos produzindo muito, né? Conectando muito. Mas ficou muito bem feito. Parabéns, hein? Eu não sabia que a pessoa era... É o que eu falo, você falou da competência, né? Eu não sabia que alguém tinha competência ou prática para fazer um trabalho desse tão rápido como foi feito aqui. Para mim, eu vi vocês conversando, mas para mim ia ser uma coisa lá para semana que vem. Né? Vou deixar os microfones abertos para você fazer suas considerações finais. As minhas considerações finais são as seguintes. Espero que o seu programa dê muito certo e vai dar, né? Eu sou uma pessoa que, é lógico, nem todo mundo me conhece pessoalmente, mas de nome... Não tem jeito, né? Não tem jeito. Qualquer lugar eu vou. Eu sou conhecido. Aonde eu passo, graças a Deus, o que eles fizeram contra mim não me atingiu. Sim. Não colou, não deu certo para eles, entendeu? Que eu continuo mesmo Zé Carlos Grátis. E vamos torcer para o meu Vasco sair do rebaixamento. Vai sair, né? vai sair. Desejar sorte para os câmeras aí, né? Vocês, e é isso, a vida continua e estou à disposição para voltar aqui para, quem sabe, anunciar minha candidatura. Opa, vamos ver. Falou, pessoal, clique no joinha, assine lá, bata no sininho lá para a gente poder fazer cada vez mais conexões qualitativas. Conexão QI, tamo junto, vamos que vamos.